Pedra de Toque. O Pedra de Toque de hoje, conforme anunciado, vai receber o arquiteto João de Carvalho Ferreira. Olá, João. Tudo bem? Ó João, o que é que aconteceu para a Assembleia Municipal de Lolé? O professor Adriano Pimpão demitiu-se por razões de descontentamento com o que por lá passa, não é? Qual é a tua visão do que se passou? Pronto, é assim, salvo melhor entendimento, a única coisa que posso concluir é que face ao que eu expus essa situação, já tinha exposto há mais de um ano, portanto já tinha exposto esta situação ao Executivo, portanto na pessoa da Sra. Vereadora, e digamos em condições de porta fechada, e portanto a minha indignação de facto ao sucedido. E portanto tudo o que fiz chegar à mesa após ter feito aquela intervenção, fiz chegar a 58 páginas, não é? Sim, sim. Com tudo o que já tinha feito chegar há um ano à senhora vereadora, a doutora Elisa Madeira. A questão que eu penso é que o professor, digamos, presidente da mesa, ao ler essas 58 páginas, viu que, de facto, a Câmara não estava, ou o seu Executivo, não estava a tomar a sério a situação. É aquelas situações que a gente conhece há muitos anos, de uns são filhos, outros são enteados, não é? É que é assim, quando há estas situações, deve ser aberto um inquérito e um processo disciplinar. E a não existência disso pode até constituir um crime de abuso de poder ou de negação sim. por parte do Presidente ou pela sua omissão. Mas, ó João, valia a pena tu fazeres um resumozinho. Tu tinhas um projeto num loteamento em Val de Lobo, não é? É certo. E quando chegaste lá... Esse já foi um segundo caso que eu entreguei em relação a Val de Lobo. Ah, sim? O primeiro caso refere-se a um projeto que estava a decorrer, que submeti que é em Palmeira Benta, portanto antes de chegar a Val de Lobo. E, de facto, o meu projeto... Tu seguiste um regulamento de um loteamento existente, não é? Ali não era loteamento, o primeiro projeto... não era? Está bem. Enquadrava-se, portanto, segundo o PDM, e numa reunião com a presença até de outro cliente e de arquitetos meus, o senhor arquiteto Carlos Neves, chefe de divisão, resolveu interromper a reunião a pegar na minha maquete e, de facto, dizer que o meu projeto parecia um papagaio e que se tivesse um aluno que fizesse aquilo, chumbavam. Bom, não são coisas que se possam falar assim entre arquitetos, ele pode ter as suas opiniões, mas muito menos à frente de outros arquitetos. E à frente de clientes, se calhar, e à não? frente de clientes. Ele depois acabou por persistir numa informação técnica, a posterior, a dizer que a arquitetura não se coordenava com envolvente. Portanto, apreciações do foro. For estético. O que se torna aqui sui generis é que, se fosse o foro estético, quando o cliente desiste face a estas coisas todas, sim. Muito rapidamente mete um projeto e num espaço de uma semana há vários despachos e o projeto é aprovado por outro técnico, mas em todo semelhante, na essência, na arquitetura. Portanto, todos os critérios que foram aplicados para chumbar o meu não foram aplicados para aprovar o outro. Resumindo e baralhando, ele criticou-te à frente dos clientes, sacou-te o trabalho, entregou um amigo e aprovou. Isso aí poderão ser insinuações, que eu não quero entrar por aí, que aí as entidades próprias poderão ver se entregou. Não, mas é o que me está a aparecer, do que tu contas, não é? Pronto, é o que me está a aparecer. E como isso coincide com o que me aconteceu durante 20 anos, pois é mais do mesmo, não é? Pois, eu não poderei afirmar, não é só porque não posso, é porque não tenho provas para tal e, portanto, não vou entrar por aí, isso são... Mas, entretanto, houve aquele projeto de Val de Lobo, que esse sim é um loteamento, e apareceu outro regulamento, que não era aquele que tu tinhas oficial. Mas tanto num caso como no outro, que eu já quero falar no outro caso, tanto num caso como no outro, eu quero-me resumir a factos, ao contrário da que a doutora Elisa Madeira, eu o que apresento na mesa são factos, e portanto factos. Sim. Portanto, a velocidade da tramitação é um facto, a parecença entre os processos é 99%, portanto, para não dizer 100%. Portanto, isto é tudo baseado em factos. São 58 páginas, o que é que tu disseste? Isso fiz chegar para toda a Assembleia poder ver. Em relação ao do alvará de loteamento, bom, estamos a falar de um alvará de loteamento em Val de Lobo, onde o metro quadrado de construção e o metro quadrado de lá, toda a gente sabe que é dos metros quadrados mais caros do país. Exatamente. E não se está a brincar com milhões. E, de facto, o alvará data de 1970 e só em 2019, a meio de um processo nosso,
é que ele encalha. Ora, Pois. encalha da seguinte forma. Portanto, não se aplica o que se aplicou desde 2019 até 1970, que é da sua existência, mas Sim. através de uma folha que apareceu na mão do arquiteto Carlos Neves, não é? Sim. Ou o meu colega. Entretanto, Mas, ó João Ferreira, um alvará de um loteamento não se muda de um momento para o outro com essa facilidade. não se muda e para se mudar tem que haver uma justificação, tem que ser ratificado, tem que ser Claro. aprovado, tem que ser isto tudo. Agora, a senhora vereadora de facto alega que foi um lapso, bom, mas lapsos destes não é tira-se uma folha, desaparece e mete outra. Pois. E, portanto, e o lapso não é, convém ser claro nisto, o lapso não é desde a digitalização, porque o que a senhora vereadora tentou dizer é que é desde a digitalização. A digitalização foi em Pois. 2015. E, portanto, não se está a aplicar o erro de 2015 a 2019. Sim. E já era grave. Mas não. Pois. Mesmo quando havia papel que não era digitalização, todas as moradias desde 1970 estão construídas segundo os critérios Sim. do mesmo, que foi até 2019. Sim, em sim. 2019 é que aparece isto. Eu quando digo lá na Assembleia rasurado, porque é engraçado, o documento é todo igual, mas depois, em cima do 2004, está escrito a caneta azul 5005, aliás, de 5004 para 5005. Mas isso é só uma curiosidade, porque normalmente quando se faz uma correção, mesmo no tempo do papel, antes de haver os computadores, a seguir assinava-se, fazia-se uma errata, carimbava-se. Sim. Nada disso existe lá. Sim. Agora, a doutora Heloísa Madeira, vereadora, também em defesa do Sr. Carlos Neves, não sei com que motivações, mas de qualquer forma sempre em defesa dessa situação, diz que, bom, mas está lá em letras pequeninas, às vezes os arquitetos não sabem ler. Eu não sei se tenho colegas que não sabem ler, mas eu sei ler. E, de facto, temos que ser claros nisto. O alvará de loteamento e todos os alvarás de loteamentos que estão online, na plataforma online da Câmara, é por aí que nós nos regemos. Sim, não podem inventar mais nada, claro. Tanto que quando vamos consultar à Câmara é através da mesma plataforma, Sim. mesmo fisicamente lá na Câmara, porque a desmaterialização dos processos e dos alvarás foram Sim. feitos por um departamento em 2015, que por acaso, por coincidência, o Sr. Arquiteto Carlos Neves era quem era responsável por isso. Pois, claro. Mas isso é uma coincidência. E, entretanto, o que é que acontece? Os técnicos da Câmara, eu também sei, e as autoridades poderão questionar isto, ou através do inquérito, também é pela plataforma digital que lá está, que se regem para fazer as informações técnicas. Portanto, o consultar o físico, isso é uma fantasia, peço desculpa, não existe. Mas, ó João, para não tornar isto muito hermético para quem nos ouve, também ficaste sem esse trabalho e também foi entregue a um amigo ou não? Este trabalho, entretanto, acabámos por ficar ainda com ele, até porque este último trabalho é propriedade também de um dos projetistas que está envolvido nisto. Isso seria impossível. Pois, claro. Acontecer. Não, é que, ó João, agora, desculpa, deixa-me meter aqui um parênteses. Eu já tive aqui um alto funcionário de uma Câmara a ser entrevistado e que me dizia que havia empresas que conseguiam meter comunicações prévias e outras empresas que não conseguiam. E ninguém foi preso. Portanto, isto é uma coisa assumida, parece que é normal, não é? Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, não te fazes confusão que, perante estas coisas, os nossos representantes políticos estejam sempre do lado escuro da história? Portanto, nem fazem perguntas, nem querem esclarecer nada? Isso, claro que se torna estranho. Torna-se estranho como é que um executivo... Eu se fosse presidente de uma Câmara, nem dormia. Quem for responsável, pois eu penso que sim, porque o problema aqui é que não foi muito bem visto pelo professor Dr. Adriano Pimpão, foi de facto ver a Câmara, ou o Executivo principalmente, a não zelar pelo bom nome da Câmara. Ora, aí está. E a tratar isto com uma ligeireza e ver uma vereadora de facto a defender uma pessoa específica, que é um chefe de divisão, com várias queixas que já teve vários lados. Aliás, eu quando fui ao gabinete da senhora doutora Heloísa Madeira, houve várias pessoas que, de facto, outros técnicos já lá foram. Portanto, eu agora tenho vindo a saber, eu fui lá, mas não deu em nada, não sei quanto. É assim, no mínimo tinha que se abrir um inquérito, suspender, não é despedir, é suspender. E, de facto, ver o que é que se passa. Agora, esta defesa cega, como se fosse um clube, é óbvio que eu tenho as minhas como se fosse um clube, agora disseste bem. Eu tenho as minhas reservas. E é de tal maneira que o Adriano Pimpão, sendo um homem honesto, sentiu-se tão mal que teve que sair do barco. Claro, exatamente, porque o Sr.
Adriano Pão, viu de facto as folhas e soube que essas folhas tinham lá factos que já tinham sido entregues. E depois talvez tivesse ficado mais revoltado com uma situação que não houve microfone, mas consegue-se ouvir, felizmente, portanto levanta o som, quando a senhora vereadora, a doutora Heloísa Madeira, diz que mas isso é um gabinete ou um arquiteto que não tem relevância, se calhar foi o único projeto que pôs aqui. Bom, eu não sei se é preciso tirar algum cartão Gold para meter projetos ali. Eu, por acaso, tenho vários projetos ali, mas mesmo que não tivesse, tenho escritórios, mas mesmo que não tivesse, vamos imaginar que eu era um arquiteto que morava no Quinto Direito, fazia projetos no Quinto Direito e ia reunir sim. Eu não sou menos do que outro arquiteto. Exatamente. Portanto, essa depreciação de distinguir arquitetos de primeira e de segunda... Mas somos, João, somos. Eu digo que somos, que eu já não pratico, mas eu, na minha experiência, eu vi arquitetos de câmaras a dizer mal de um projeto e de repente houve uma pessoa que apontou para o rótulo e dizia lá Cisa Vieira e a conversa mudou radicalmente. Já era o melhor projeto do mundo. Pois, e há 5 minutos estava a dizer mal dele. Exato. Isto ninguém me contou, isto vi eu. Eu tenho falado com vários colegas e, de facto, existe o seguinte. Os arquitetos, nossos colegas nas câmaras, estão, de facto, ali para pegarem projetos que carecem de controle prévio e verificarem os parâmetros urbanísticos e os seus índices. Não estão ali para ver se o projeto é bonito, se é feio, se é amarelo, se é azul, se gostam, se não gostam, porque se gostam, se não gostam é o cliente, porque não se pode violar os parâmetros urbanísticos. Temos muita legislação, desde 2007 até agora temos muita legislação, portanto não vale a pena imputar por aí. Mas temos, infelizmente, muitos colegas que tentam ir por aí. Agora, isto às tantas começa a achar estranho, porque é assim, às tantas parece aquele modus operandi, criar dificuldades para, mas, enfim. Pois é, criar dificuldades para vender facilidades, mas é uma conversa que eu ouço há 30 ou 40 anos. Não vejo a Ordem dos Arquitetos a saltar em cima disto. Até nas conversas basta verem o microfone, dizem que é mentira, que não há nada disso, que é tudo gente honesta. E o que é certo é que a malta que anda aí a cobrar faturas para pagar salários e não sei o quê, lida com isto diariamente. Eu, sinceramente, sinto-me triste pertencer a esta atual Ordem dos Arquitetos, até porque a Ordem dos Arquitetos há 2 anos, eu, quando telefonei, falar sobre determinados temas, iguais a estes, que isto se repete várias vezes, foi-me aconselhado, não quero estar aqui a revelar nomes, e a pessoa que me atendeu disse, colega, eu acho melhor você não ir por aí porque vai sofrer represálias. Eu até disse na altura, mas será que eu me enganei no número? Se calhar não telefonei para a Ordem, telefonei para outro. Se calhar era a Ordem dos Engenheiros, enganaste, não? Eu não sei, isto deverá ser resolvido. Sabes que eu tive uma entrevista com uma senhora candidata à Ordem, uma senhora muito, muito respeitável, como é evidente. Eu introduzi estes temas, se calhar não era o que ela estava à espera, falámos um bocadinho sobre isto, mas sempre numa tentativa de mudar de assunto, mas vi que não era tema que estivesse na ordem do dia. E não vai ser, com lista nenhuma, com ordem nenhuma. E eu até pus a questão se os arquitetos que são empregados do Estado deviam estar inscritos na ordem, se não devia ter um sindicato próprio. Eu não ia por aí, eu ia mais como, por exemplo, em Espanha, em que os arquitetos, de facto, quando são arquitetos, têm uma responsabilidade civil e criminal em que têm que responder pelos seus atos. E quando têm uma responsabilidade... Mas sabes que em Espanha as câmaras não aprovam nada. Já vem tudo decidido do Colégio dos Arquitetos. É que na Colégio Colégio de Especialidades dos Arquitetos entregam os arquitetos. Tal e qual como os engenheiros entregam no Instituto Tecnológico do Gajo. Exatamente. O Instituto Tecnológico do Gajo recebe os projetos, de facto há uma verificação, não é se o projeto está bem feito, porque existe uma pessoa que é responsável, que é engenheiro, que tem feito uma ordem, tem responsabilidade civil e criminal, e mais, até é de gás, que até é mais perigoso do que a arquitetura, porque pode criar problemas. Mas rebenta. Vão ver se cumpre o seguinte, tem o termo de responsabilidade, tem a parte escrita, tem a parte desenhada, ok, segue. Se estiver mal feito, isso depois irá-se descobrir na fiscalização, numa situação qualquer, e depois vai responder. Aqui, quando temos os arquitetos, é assim, a ordem, se não altera isto aqui em Portugal, qualquer dia há 2 tipos de arquitetos, é os das câmaras e os projetistas. Para mim já há 20 anos, ou mais. Mas eu conheço, felizmente, muitos arquitetos que estão nas câmaras municipais, são responsáveis, sabem que prestam um serviço público, isso é outra coisa que a doutora Heloísa Madeira, vereadora, menosprezou, disse, isso é ética e deontologia, é para a Ordem dos Arquitetos, porque ele, como funcionário público, atender as pessoas mal, a chamar nomes, isso não me diz respeito a mim, mas diz sim, porque tem que dizer, porque ele tem, o funcionário que tem inerência
a atender ao público, que é o caso de chefe de divisão, tem que ter a capacidade de atender ao público. E é que o senhor não tem capacidade. Olha, João, deixa-me só dizer uma coisa. E o que tu estás a dizer em relação aos arquitetos faz-me um bocadinho lembrar o que o Paulo Moraes diz em relação aos deputados. Ele sabe que só 5% é que prevaricam. Mas o problema está nos 95% que deixam. Exato. Que se calam e que se acovardam. Exato. Vão para os escritórios trabalhar. Recusem-se a trabalhar com gente promíscua e corrupta. Mas já agora quero confessar aqui uma situação. Houve aqui um grande impulso quando muita gente soube que eu fiz a ordem, fiz uma queixa na ordem. Sim. Foi a própria Presidente do Conselho de Disciplina que me telefonou, arquiteto, é de louvar, porque você é o primeiro arquiteto na história que apresenta a queixa de um chefe de divisão. Portanto, isto é triste. E sabes porque é que és, ó João de Carvalho Ferreira? Eu quis fazer isso há 20 anos para cá, se calhar há 30, e os meus clientes é que não deixavam. Também. Porque os meus clientes, tu perdeste o cliente e ficaste à vontade. Portanto, os meus clientes não deixavam porque no próximo projeto não querem represálias. Claro. E andamos neste Ludassal, formei-me em 84 e foi no dia seguinte que eu descobri o Ludassal até hoje. Outra situação, quando isto se torna mais visível, que eu vou para a Assembleia Municipal falar, tem-me caído uma chuva. Aliás, os últimos dias eu tenho atendido aqui arquitetos. Sim, faço ideia. Como se isto fosse um gabinete de... Querem todos que tu dês um recado qualquer. Pois, querem todos ter um recado. Ir lá para trás de ti, dar-te apoio publicamente, está quieto. Muitos deles dizem, mas eu queria reservar o meu nome. Ora bem. Eu ainda estou na esperança que alguns arquitetos... Aliás, alguns estão a querer ir para a frente, é de louvar, mas outros ainda estão, de facto, com receio. E às vezes é compreensível. Vamos lá ver uma coisa. Eu trabalho com 28 câmaras. Tenho projetos espalhados. Com certeza. Mas há gabinetes que se dedicam a fazer projetos só numa determinado concelho e o ganha-pão deles é mesmo só dali. Pois. E as represálias existem. Claro que existem. Às vezes até de uma forma legal. Basta a tramitação cá na prateleira do povo. Só por aí dá. E às vezes compreendo, portanto, mas de qualquer forma, agora com esta intervenção ou estas intervenções que tenho feito, de facto está a sair muita gente que agora quer começar a dar a cara, outros não estão a dar a cara, mas vêm entregar casos concretos e eu vou ajudá-los. Olha, eu desejo-te o melhor do mundo e porque desejando a ti, estou a desejar à classe, não é? Quer a outra metade corrupta da classe queira, quer não é? Mas realmente o que isto precisava era de uma vassourada, mas das grandes, a ver se a gente se liberta deste pântano, não é? Desde que eu conheço a profissão, isto é um pântano. Claro. Portanto, nós andamos 5 ou 6 anos na Escola de Belas Artes, no meu tempo, não é? E fiz 7 anos de estágio com o Leopoldo de Almeida, não foi uma brincadeira. Mas depois, quando caí no Ludassal, que é esta convivência com câmaras, vai-se o romance. Isto, a profissão de arquiteto neste momento é um verdadeiro suplício. As pessoas não têm noção do suplício que é lidar com esta gente. Posso contar um episódio muito rápido? Podes, faz favor, diz. Eu tive uma arquiteta, minha estagiária, que nem sequer terminou o estágio, desistiu do estágio. Sim. Muito recente, foi há um tempo, em que ela desistiu do estágio. Eu até fiquei assim um bocado triste, porque pensei, mas aconteceu alguma coisa. E ela foi sincera comigo e disse-me, não, eu tirei o curso de arquitetura com muito gosto, eu comecei aqui com muito gosto, vocês trataram muito bem com muito gosto, mas eu não quero continuar o estágio porque eu não quero ser arquiteta mais. Porque é assim, os meus estagiários sabem dos valores que se cobram aos clientes, assistem a reuniões dos clientes, vão às câmaras sozinhos, com os clientes, portanto, de facto, isso é que é de facto um estágio para perceberem o que é a vida deles. Exatamente. Vão às obras. Não são operadores de cá de luxo, não é? E a arquiteta, quer dizer, estagiária, disse assim, isto é uma autêntica guerra. Isto é uma autêntica guerra porque quando vamos falar com um colega na Câmara, o serviço público devia estar lá para dizer, isto não pode ser assim por causa disto, vamos resolver. Não, é um autêntico adversário, é uma autêntica guerra. Como se achar um lapso que não cumpre, é como se fosse uma festa e, portanto, isto não é de todos. Eu quero citar que não é de todos, felizmente. Mas encalhamos normalmente com 1 ou 2 colegas por Câmara que parecem inspectores que estão à procura e depois entram naquelas áreas cinzentas, porque como não há nada com que pegar, porque eu volto a repetir, só se deveriam cingir aos parâmetros e aos índices. Exatamente. Mas depois vão buscar situações de outras coisas que não lhes diz respeito e, de facto, criar dificuldades. Olha, João, eu só te quero dizer que fica à disposição, se houver novidades que achas que mereçam, estamos à disposição para fazer um segundo programa.
Ok. Um grande abraço, pá. Pedra de Toque.